Olá, meus queridos amigos, estamos de volta. Espero que todos tenham tido tempo aí para almoçar direitinho. Mas esses tempos de pandemia têm essa vantagem, né? Você pode ainda estar concluindo o almoço, ou como eu, ó, tomando um cafezinho, não é o cafezinho de Oliveira, mas é o que a gente tem aqui. E a gente assim vai acompanhando a caravana. Tá lindo demais, tá tão bonito esse momento e esse movimento de união, de unificação que nós estamos fazendo, né? E agora estamos no MEAC, né, no Movimento Espírita Aura Celeste, e temos novamente a presença da nossa querida Sandra Borba, que vai agora nos falar. Eu falava, Sandra, que a falta que faz agora dessa nossa chegada virtual pelo MEAC é porque não tem aquele caldinho de cana, com aquele Caldo de cana eu não pãozinho. posso. Os Mas amigos sempre nos recebem. aquele lanchinho do MEAC em dias de Ah, aniversário, é sempre aquele uma tem um coisa. caldo, né? Mas não é, tem uma sopa famosa lá Tem uma também. sopa famosíssima. Eu lembro muito de você, que é a prova e a expiação, né? Prova e espia, prova e É, espia, espia e não, é prova, né? espia e prova. Espia e prova. Então, Sandrinha, estamos aí retornando à nossa caravana, iniciando o nosso período da tarde. Um abraço carinhoso a todos os amigos que já estão chegando. Oliveira está dizendo que queria o nosso cafezinho, Oliveira. Não é tão bom quanto o seu. E a nossa gratidão ao MEAC agora, que abre virtualmente as portas da sua instituição para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. A nossa Sandra vai nos falar então de um tema tão relevante para esses momentos que nós estamos vivendo: a educação em tempos de convulsão. Então, um abraço muito querido, Sandrinha, alegria mais uma vez estarmos juntos. Podemos ainda rever o Assis Pereira aí de quebra, enviar um abraço carinhoso para o nosso amigo querido. E é contigo agora, Sandrinha, fique à vontade. Um abraço, tenha uma ótima palestra. Um beijo, vou estar aqui no backstage acompanhando. Ok. Bem, queridos amigos, estimados irmãos do MEAC e aqueles que nos acompanham de toda a região do nosso Rio Grande do Norte, ou quiçá fora do Rio Grande do Norte, nosso abraço fraterno e amigo, dizer que estar participando dessas atividades online, isso representa para nós um momento muito importante. Apesar de algumas pessoas não gostarem muito, acharem que não é exatamente isso, mas algumas não, muitas não, algumas só. Mas entendemos que é um canal que nós temos, que provavelmente não abriremos mão desse canal, até em razão dos mais idosos, dos problemas de segurança e assim por diante, né? E dizer que estamos realmente felizes porque o trabalho online, igualmente ele tem emoção, ele tem vibração, ele tem espiritualidade. Temos desde o início da pandemia, aliás, mais propriamente desde abril, que temos participado de várias lives, chegando em locais que nós nunca imaginávamos poder chegar, né? E testando até para ver se a internet é verdadeira mesmo. E um dia desse eu fiz uma live para o Japão. Eu digo, eita, a internet funciona mesmo, né? Não caiu um minuto, foi legal demais, né? Os nossos irmãos lá da Casa de Cáritas. E então é um recurso que não nos distancia, nos aproxima, né? Diminui realmente as distâncias. E é claro que a gente sempre sente muita falta do abraço, do caldinho, né, de cana aí do Igor, né, da sopa famosa, lá de Ceará Mirim, do MEAC, mas isso a gente vai rever, a gente vai retomar, vamos pedir a Jesus paciência no enfrentamento dessa grave situação que hoje vivenciamos, e como o recado que Maria Santíssima mandou pelo Bezerra para o nosso Chico Xavier em dias de muito sofrimento. Isso também passará. Então, nós não sabemos exatamente quando passa, mas vai passar. Então, vamos
nos preparando, vamos desenvolvendo virtudes que nós talvez não tenhamos nem nos preocupado ao longo do tempo, cultivar certos hábitos, certas atitudes que serão fundamentais em nosso processo de enfrentamento dessa situação. Então, nosso abraço bem grande aí a todos, né, Maiara, Vitor, Vitória, todo mundo aí, meu primo Boba, viu? Todo mundo, um grande abraço e vamos lá tecer alguns comentários em torno da questão da educação em tempos de convulsão. Na verdade, a educação, ela existe em tempos de convulsão ou fora dela, né? E quanto melhor for a educação antes, melhores condições nós temos que enfrentar as chamadas convulsões. Desde quando a educação existe? A educação existe desde que o homem existe na face da Terra. Não existe de uma maneira propriamente intencional, a gente usa uma expressão muito bonita chamada teleológica, mas desde que o homem existe na face da Terra, nas organizações mais primitivas, ele desenvolve uma educação primitiva também, caracterizada por uma necessidade de preparar, em especial, o novo, o pequeno, a criança, para se adentrar e para se acostumar no mundo adulto. Então, nós vamos encontrar, desde cedo, nas clãs, nas tribos, nas hordas, as crianças, né, fazendo uso de um mecanismo que é próprio da criatura humana, que é a imitação. Né? Então, os meninos imitavam os homens, as meninas imitavam as mulheres, e assim nós tivemos, no começo da nossa educação primitiva, esse processo de imitação. Né? Então, o processo de imitação vai possibilitando experiências que vão possibilitando a construção de saberes, né, quaisquer que sejam esses saberes, não são só informacionais, mas são também de técnicas, de procedimentos, né, de comportamentos e assim por diante. E, associado a essa imitação, um pouquinho mais adiante, já com mais complexidade, nós temos também, por parte da chamada geração adulta, né, uma intencionalidade mesmo para que a criança, o adolescente, o jovem, assimilem determinados hábitos, costumes, valores, conteúdos que o grupo social, ainda que bastante primitivo, mas que já desenvolveu, né, esses grupos já desenvolveram, então é uma aliança da imitação com o processo, então, de memorização e de preparação para o mundo adulto. Quando nós estudamos sobre a chamada educação primitiva, conhecemos as chamadas cerimônias de iniciação e de ordenação, né? Então, muito comum até hoje, em algumas regiões do planeta, lá nas regiões de ilhas muito distantes da Oceania, e que nos ajuda a entender como é que era no passado. Então, por exemplo, os meninos, eles teriam que caçar sem nada, fabricar mesmo a arma, eram colocados um certo tempo na floresta, na selva, e tinham que sobreviver. E aqueles que, obviamente, conseguissem, então, passariam por uma cerimônia de ordenação, com muita arte, né, da época, então, danças, práticas religiosas, ritualísticas, bem, eram as chamadas cerimônias de ordenação. Eu sempre brincava com meus alunos, dizendo, né, que a cerimônia de ordenação mais conhecida que todos nós, até os dias de hoje, é a famosa formatura, né? Então, o aluno estuda, passa todo aquele período fazendo o curso e tem o dia de celebrar, que é a chamada formatura. Então, não deixa de ser, né, uma cerimônia de ordenação, a gente diria assim. Mas com o processo evolutivo, social, a cultura se tornando cada vez mais complexa, será natural também a preocupação de que o novo, ou seja, a geração mais nova, ela comece a assimilar devidamente aquilo que a geração mais adulta, mais velha, conseguiu desenvolver. Então, hábitos, conteúdos diversos, técnicas, né? Histórias, tradições, costumes, tudo isso faz parte desse processo, então, de educação. Até que nós vamos, mais uma vez, caminhando no tempo, né? E quando nós falamos no tempo, são aí milhares e milhares de anos, nós chegamos
a primeira grande preocupação em pensar a educação no mundo ocidental, que é exatamente a preocupação grega. Então, os gregos, que são os construtores da chamada filosofia, são também os construtores, né, das primeiras grandes teorias da educação, sendo Platão, né, um grande filósofo grego, discípulo de Sócrates, o primeiro grande filósofo da educação. E de uma forma maravilhosa, ele pensava que seria pela educação, a depender de como cada um se comportasse em termos de uma potencialidade que trazia, em razão de suas características, seria a educação a grande reguladora, né, das chamadas definições dos papéis sociais. Isso ficou lá para trás, né? Mas o que é verdade é que, ao longo do tempo, então, os grupos sociais, as nações, elas vão constituindo o que nós chamaríamos de um conjunto, né, factual dos chamados processos pedagógicos. Né? Então, só a título de referência, por exemplo, na própria Grécia, que nós citamos, em Atenas, todo o culto ao indivíduo, à liberdade, ao pensamento, à arte, e nós vamos encontrar também, né, em Esparta, a formação, em certo período da história de Esparta, a formação do guerreiro, né, as crianças, a partir de certa idade, apartadas da vida familiar, vão sendo preparadas para se tornarem soldados, os meninos, as meninas, para mais adiante gerarem filhos fortes para Esparta. Em Roma, nós vamos encontrar, por exemplo, o pai desde cedo levando o menino para as atividades públicas e assim por diante. Então, nós vamos poder dizer que cada cultura e cada tempo histórico tem a sua dimensão educacional, pedagógica e assim por diante. A essa parte nós chamamos de dimensão factual, ou seja, de fatos da educação. Mas nós começamos a ter, e dissemos desde Platão, embora possamos também pontuar antes, né, outros autores, mas que nós fazemos nesse momento um recorte aqui histórico, nós começamos a ter aqueles pensadores que vão nos trazer determinadas compreensões acerca da educação. Então, nós vamos encontrar desde Sócrates, né, o mestre de Platão, o próprio Platão, Aristóteles, né, e muitos outros pensadores da antiguidade que vão nos trazer grandes contribuições sob o ponto de vista do que deveria ser a educação. De modo geral, nós temos dois termos que estão bem integrados para entendermos o que seria educação. São dois termos latinos, o educare e o educere. O primeiro significando processo de ação de fora para dentro. Então, quando nós, por exemplo, uma coisa muito comum, né, na minha infância, na minha casa não tinha filho que sentasse à mesa para jantar, para almoçar, que não, tomar café da manhã, que estivesse, por exemplo, sem camisa. Acredito que muitos de vocês também conhecem esses costumes. Então, era realmente de fora para dentro. A questão de pedir a bênção, né? A questão dos mais velhos. Então, minha mãe dizia assim, quando eu ia para a escola, se tiver no ônibus uma mulher grávida, uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, levante-se e dê a cadeira, dê o assento. Eram coisas que faziam parte da chamada educação social, ou educação da civilidade, hábitos geralmente, né, de fora para dentro. Mas o sentido, vamos dizer, mais profundo da educação é o educere, que significa tirar, né, chamar de dentro para fora. O que é que significa isso? Significa que todos nós somos, usando aqui a expressão do meu conterrâneo Paulo Freire, todos somos seres de aprendizagem, todos somos seres educáveis, todos somos seres de aprendizagens variadas, inclusive múltiplas, né? E recebemos, então, esses processos formativos, inicialmente desde a família e posteriormente nos chamados grupos sociais, né? E isso tudo faz com que nós vivamos mergulhados, podemos assim dizer, em processos de influência do comportamento. Então, essas influências sobre o nosso comportamento podem ser entendidas como influências pedagógicas capazes de interferirem na nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir. Nem sempre, entretanto, essas influências são tão positivas.
Hoje nós temos, por exemplo, uma mídia, né, que produz muita fake news, e isso muitas vezes influencia de maneira tão negativa. De repente, alguns elementos que estão aí sendo divulgados, disseminados, podem exercer algo profundamente negativo, até mesmo estimulando aquilo que dentro a criatura tem, em termos de violência, de viciação, e assim por diante. Então, nós entendemos essa educere como aquilo que o indivíduo tem, que o indivíduo traz, né, e que pode potencialmente desenvolver. Então, nesse sentido, nós temos umas expressões também de Paulo Freire muito interessantes. Nós somos seres incompletos, né, inconclusos e inacabados. Sob o ponto de vista doutrinário, diríamos, somos espíritos em permanente processo de evolução. Ora, a esse processo de evolução nós podemos denominar de longo processo educacional, de autoencontro, de autoiluminação, a formação em nós da personalidade da pessoa de bem, o progresso intelecto-moral, que é a destinação, né, de todos nós. Então, nós entendemos que esse processo educacional ele vai se complexificando ao longo do tempo, né, tanto no que diz respeito às culturas específicas, como em relação ao próprio tempo, ao ponto do homem tornar a educação não apenas o objeto do seu estudo, da sua pesquisa, criando as chamadas ciências da educação, mas, inclusive, também se preocupando em estudar como é que se forma o formador, ou seja, como se educa o educador. Então, temos também já, né, dada essa complexidade da educação, até essa área específica de formação de educadores, de professores, de influenciadores, qualquer que seja a expressão que queiramos utilizar. Então, podemos chegar a uma conclusão de que nós somos seres educáveis, somos seres de aprendizagem, mas preste atenção, isso não é só no período da nossa infância e da nossa adolescência. Não. Nós somos seres que vamos aprendendo ao longo da vida. Nós podemos usar expressões que são do próprio campo pedagógico, né? Que trata, por exemplo, de educação contínua, educação permanente, educação ao longo da vida. Então, essa história de dizer que papagaio velho não aprende a falar, isso aí fica, né, para o passado, não é verdadeira a afirmativa no que tange ao homem, à criatura humana. Então, a criatura humana, porque ela é capaz de entender, de compreender, de analisar, né, de investigar, de pesquisar, ela pode ser uma criatura permanentemente curiosa, tentando descobrir o que se passa à sua volta, ter um caráter sempre criativo, inventivo. Então, essa criatura ela está em permanente processo pedagógico, ela está se educando permanentemente. Quando nós adentramos a doutrina espírita, aí é que esse sentido para nós é muito forte, porque sabemos que a doutrina espírita é eminentemente educativa. O que ela quer é que realizemos em nós o nosso processo com duas chaves que são muito importantes, preste atenção. Primeira chave, a chave do autoconhecimento, que é a chave do progresso individual. Como é que nós vamos operar em nós transformações, mudanças, melhorias, se nós não sabemos realmente, né, o que precisamos, o que somos, o que em nós está adormecido em termos de potencialidade, o que em nós está cristalizado na forma de equívoco, de erro, de imperfeição. Então, o autoconhecimento nos afirma a espiritualidade, é a chave do progresso individual. Mas são duas chaves. A outra chave é a educação, como nos diz o codificador. É a educação a chave do progresso moral, porque o progresso intelectual, que está na educação também, né, é comum, ele é de alguma forma até, entre aspas, de fácil realização. Então, muitas vezes nós queremos aprender alguma coisa, determinação, vontade, acesso, e nós, né, começamos a dominar aquela área específica de conteúdo, de conhecimento. Mas a educação moral, nos diz o codificador, no comentário à questão 685A do Livro dos Espíritos, não é a educação livresca, é aquela que tende a formar criaturas de bem. E essa educação moral, ela vai requisitar de nós muito mais esforço, ou seja, nós
estaremos sendo chamados a um trabalho que, além do autoconhecimento, vai nos exigir o quê? Vontade firme, né? Estabelecimento de metas a partir de convicções que nós passamos a ter. Então, chegamos nesse momento àquilo que Allan Kardec situa como conceito de educação, a formação de hábitos. Então, a formação de hábitos seria o desenvolvimento em nós de um conjunto de atitudes que nós passamos a ter mediante alguns fatores externos, mas principalmente internos. Por exemplo, há pessoas que, ao adormecerem, ou seja, próximas ao horário de dormir, elas têm o hábito da leitura, né, da oração, da meditação. Outros têm, pela manhã, logo cedo também, esse mesmo hábito, ao acordar, não levantam logo de pronto, mas oram, né, meditam, leem. Então, nós vamos observando que essa constituição de hábitos, isso vai como que se acoplando à nossa maneira de ser. Isso vai, né, sendo incorporado por nós. Hábitos de leitura, hábitos de atenção, isso é muito interessante, muito grave. Hábitos de fazer o bem, hábitos de silenciar, né, hábitos de vigiar, hábitos de procurar observar antes de falar, né? Então, quantas pessoas não têm dificuldade nos relacionamentos do dia a dia pela impulsividade? E a gente diz, a pessoa não educa o impulso, é exatamente isso. Então, a educação é o conjunto de hábitos que dizem respeito a essa somatória de situações, as nossas convicções, a nossa leitura de mundo, a nossa vontade, o exercício que nós fazemos, e em especial quando nós identificamos os nossos defeitos, as nossas tendências mais, os nossos instintos ainda bastante ativos, né, em nossa maneira de ver. Então, tudo isso vai requisitando as duas chaves, o autoconhecimento e a educação moral. E a educação intelectual, ela vai prosseguindo em razão das dificuldades, da nossa curiosidade, enfim, daquilo que está muito mais presente na nossa vida de relação. Então, a educação, ela está presente em tudo. Nós vivemos permanentemente um processo pedagógico, quer estejamos atentos ou não, né? Então, as influências vão se dando, os costumes, eles vão se incorporando, hábitos, até nocivos também, eles vão fazendo parte da nossa personalidade e muitas vezes nós não temos sequer noção, não é? Mas na medida em que nós nos entendemos como seres que devemos desenvolver em nós, dentro daquela perspectiva do educere, né, o melhor que nós trazemos, ou seja, nós precisamos nos cultivar, como diz o Evangelho, como um campo, né? Então, temos que arrancar as ervas daninhas, que são os maus comportamentos, as más inclinações, e temos que buscar o cultivo das coisas positivas. Claro que a nossa condição evolutiva nem sempre permite essa coisa em tempo total, em tempo rápido, mas nós vamos no nosso esforço, e em especial a infância é um momento propício para o espírito, conforme a questão 383 do Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos e sempre reencarnamos. Nos desafirma a obra básica para evoluir, para progredir, para nos melhorarmos, né? E passamos pelo estágio da infância, que é um estágio fundamental, crucial, no desenvolvimento daqueles bons hábitos. O Espírito Santo Agostinho nos diz, na mensagem contida no capítulo 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele nos fala da necessidade de observarmos as inclinações, as tendências dos nossos filhos desde cedo, combatendo aquilo que é errado e procurando estimular aquilo que é bom, procurando criar experiências de aprendizagens satisfatórias que possam ajudar as nossas crianças a construções de bons hábitos, ou então, pelo menos, hábitos saudáveis, né? Hábitos de reflexão, hábitos de autoencontro, né? Tudo isso para podermos, então, fomentar as possibilidades dessa criaturinha que Deus nos coloca na condição, né, de filhos. Imagine, né? Que coisa. Deus confia muito em nós, não é verdade? Bem, mas
a grande questão que foi colocada para nós é a educação em épocas de convulsão. Nós dissemos ainda há pouco que quanto melhor a educação antes da convulsão, está melhor para enfrentar a convulsão. Acredito que você que me ouve, né, nossos irmãos do MEAC, todos que nos acompanham do Movimento Espírita, Potiguar e outros lugares, ninguém, por mais imaginação que tivesse, e que tenha, ninguém conseguiu imaginar que nós estaríamos passando a situação que ora estamos passando. Né? Então, são momentos de incerteza, são momentos de dúvidas, são momentos de dores, são momentos de desafios novos para nós, ou antigos que nós não valorizávamos, são momentos em que nós nos perguntamos como nos portar diante do conjunto desses fatores que hoje envolvem as nossas vidas, né? Interferem na nossa vida, interferem desde um direito básico do ser humano, que é ir e vir, né? Eu, como sou sexagenária, esse direito já está vigiado, né? Então pode nem sair, né? Então, quando a gente entra em algum lugar, o pessoal fica olhando assim, como se estivesse dizendo, o que é que essa velhinha faz aí? Então, a gente vivencia essas experiências, né? Então, aquela compulsão, muitas vezes, que nós tínhamos, né, de sair, de procurar isso, procurar aquilo, não podemos também. Agora estamos mergulhados no interior do nosso lar. Muita gente não estava acostumada a viver em casa, né? Divaldo disse com muita propriedade, nós não estávamos preparados para viver em família. E aí basta a gente ver as estatísticas que estão aí sendo apresentadas pelos diversos órgãos sobre o aumento da violência doméstica, tanto em relação à mulher, especialmente, como em relação aos filhos. Então, o que é que significa isso? As nossas profundas dificuldades, as nossas limitações, né? Não estarmos preparados para esse enfrentamento. Aí podemos acrescentar isso tudo, a questão, por exemplo, do home office, né, do trabalho em casa, as crianças, a depender da condição, da situação, fazendo as chamadas aulas virtuais, ou não tendo o que fazer, ou como fazer, a depender da sua condição socioeconômica, né? Muitos enfrentando as dificuldades econômicas, os contratos que foram, vamos dizer assim, foram de contratos de trabalho, né, que tiveram também reduzidos os seus salários. Então, na verdade, gostaríamos de dizer, usando a expressão do Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos realmente vivendo, de fato, um momento de transição planetária, que é o termo que ele utiliza, explora nos 3 livros que todos devem conhecer: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Mas muito antes dele, né, nós vamos encontrar, por exemplo, Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, do último capítulo, nos remetendo a esses momentos que estamos vivenciando agora. Vamos ver Kardec em A Gênese, o último capítulo 18, Sinais dos Tempos, as mesmas colocações. Desde o início da década de 90, de modo mais intensivo, o Espírito Bezerra de Menezes, notadamente nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, pela Federação Espírita Brasileira, tem falado recorrentemente em torno desse momento. Então, imaginemos o seguinte: nós sempre vivemos a transição, sempre. Jesus, no sermão profético, já falava, né, quem estiver em cima não desça, quem estiver embaixo do suba, é o começo das dores, não são as dores ainda. Então, Jesus já falava, porque as mudanças, elas são assim. No entanto, nós vamos, por um exemplo, por uma analogia, a gente vai tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? E, consequentemente, o que isso nos exige em termos de educação. Então, o conhecimento, por exemplo, sempre vem se processando. Mas nos últimos 70 anos, o que nós conseguimos construir em termos de conhecimento, tanto do micro quanto do macro, né, engole tudo que foi feito lá atrás. Ou seja, em 70 anos nós tivemos o ápice, né, desses conhecimentos. Vamos pegar essa imagem para falar da transição. A transição, ela sempre vai acontecendo porque sempre tem mudança. Mas, nos últimos tempos, há uma aceleração muito forte desse processo de transição. E aí, o nosso Manuel Filomeno de Miranda diz: as dores
se avolumam, as dificuldades se avolumam. Bezerra diz, estamos no momento, nesse exato momento, vivenciando um processo que é seletivo e profundamente desafiador, no que tange à educação. Qual é, de fato, a nossa situação? A nossa situação, como diz o nosso querido Simão Pedro, né? O Simão Pedro, nosso expositor mineiro, ele diz assim, que nós estamos, na verdade, num isolamento social, né? Nós estamos num momento de recolhimento social. E todo mundo ficou repetindo. Hoje a gente usa correntemente a expressão recolhimento social. Estamos mais em casa, quer estejamos trabalhando, né? Quer estejamos somente no recolhimento mesmo, no desenvolvimento das nossas ações cotidianas no lar, ou aqui e ali, quando podemos. Mas eu escutei uma expressão da minha querida amiga Denise Lino, lá de Campina Grande, recentemente, que eu adorei. Ela diz assim, estou, Sandra, num retiro espiritual prolongado. Eu gostei muito dessa expressão. Então, além do recolhimento, nós estamos numa espécie de retiro espiritual prolongado dentro de casa. O que isso vai demandar de nós? Primeiro, um olhar. A gente tem que aprender a ler a situação que a gente vive. Então, que situação é essa? A transição planetária. Que momento é esse da transição planetária? Momento difícil, momento intenso. Né? Recebíamos há pouco tempo, pelo WhatsApp, a solicitação de irmãos na Venezuela, de um grupo que eu faço parte, suplicando preces pelo povo venezuelano, por tudo aquilo que eles estão passando, né? E nós ficamos pensando assim, meu Deus, né? Tomara que nós não cheguemos a essas situações, né? E aí nós vamos observar que é um momento muito forte, é um momento muito intenso, né? Então, se o momento é tenso, se é intenso, se é um momento de autoencontro, se é um momento que nos instiga, né, a revisar a nossa maneira de ler o mundo, de ver o mundo e principalmente de ver as relações que ocorrem no mundo, na sociedade, no grupo social ao qual estamos mais vinculados, na família. Então, isso vai requisitar de nós algumas, vamos dizer assim, algumas coisas muito sérias no campo da educação. Então, temos que repetir, mas temos que fazer isso, né? Repetir a necessidade de um processo individual de autoeducação, de autocontrole diante das dificuldades, diante dos problemas, dos desafios. Você já imaginou você conviver no mesmo lar, né? E olha que nós não estamos nem em cubículos, mas imaginemos a dificuldade de algumas famílias que vivem no cubículo, 2, 3 vãos, e inúmeras pessoas. Como realizar, né, certos processos de vivência, como é que se faz, né, como é que é. Então, é um momento de muita reflexão sobre o que é que nós já conseguimos obter, como é que nós nos comportamos ao estresse natural. Adultos estão estressados, crianças estressadíssimas, idosos estressadíssimos. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma tomada até de susto, né? Olha, o que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso manter? Tenho que manter calma, tenho que me manter em oração. Eu tenho que me manter em recolhimento também mental, tenho que preservar a minha saúde mental, a saúde mental daqueles que convivem conosco. Temos que ter uma paciência redobrada com crianças e com idosos que estão muito estressados, né? E temos que ser, preste atenção, né, criativos e inventivos, né? Recentemente, até socializei no grupo de evangelizadores, né, aqui do Rio Grande do Norte. O Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco lançou um material só sobre brincadeiras. Eu fiquei até de ver esse final de semana aqui com a neta, né? Então, retomar as chamadas brincadeiras de salão, né? De casa mesmo. Então, a peteca, o jogo de pedrinhas, né? A contação de histórias. Então, há um estresse que está rolando
pelas incertezas, pelas inseguranças, né? Pelo convívio muito grudado, né? Em muitos casos, pelas doenças de companheiros nossos, né? Pela desencarnação até de familiares, de conhecidos. Aqui nós temos na nossa rede social os amigos que mandam os nomes, né? Então, de repente, eu abro, vamos ver quem é. Aí, fulano de tal, Covid, fulano de tal, infarto, fulano de tal, AVC. Então, nós temos que fazer esse processo interior de pergunta: como posso enfrentar essa situação? Como podemos ajudar os que estão conosco a enfrentar? Isso é processo de autoeducação e é também processo de educação daqueles que conosco convivem. A manutenção do evangelho no lar, as leituras, a participação nas lives, dos encontros, né? A manutenção do contato com os nossos familiares. Nossos familiares, temos aquele vovô, aquela vovó que a gente não pode ver, que a gente não vai poder ter o contato. E aí, então, o que é que a gente faz? Estamos telefonando, estamos mantendo, isso é educação também. O nosso amigo que está com suspeita, porque agora parece que a coisa ficou feia, né? Você é suspeito, pronto, aí uma série de problemáticas surgem em função, né, de você estar com suspeita de Covid. Como é que nós estamos nos relacionando com essas pessoas? Mentalmente, como é que estamos cuidando, né, da nossa saúde mental, né, o nosso trabalho, as nossas atividades, como é que nós estamos vivenciando tudo isso e como estamos oportunizando aqueles que estão conosco essa mesma condição, né, de autocontrole, de melhoria, de harmonia. O que é que estamos fazendo, o que é que estamos promovendo? Então, educação em tempos de convulsão é principalmente autoeducação, é principalmente autoiluminação, é principalmente avaliar tudo aquilo que nós já temos recebido do Evangelho, que já temos recebido da doutrina espírita, para, nesse momento, nós podermos lutar pela vivência, pela prática. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. Tudo é muito difícil porque você junta 2, 3 pessoas, a problemática já se situa, né? Então, há pessoas que estão estressadíssimas, como dissemos, pessoas doentes, pessoas extremamente pessimistas. Então, a nossa, na condição de espíritas, é sempre, né, a missão. Essa é a palavrinha, viu? Você que está me ouvindo. É a missão de tentarmos ser diferentes, de buscarmos uma postura mental mais saudável, esse retiro interior que nós referimos, a nossa irmã Denise, de prece, de oração, de confiança, né? E tornar o ambiente em especial menos neurótico possível. Muito cuidado com as informações, nós vivemos permanentemente sendo bombardeados de todos os lados. Há uma espécie de incompreensão generalizada. Você recebe a informação, tome tal remédio, você nem está doente, não tem. Aí o outro, não toma esse remédio, fulano de tal tomou, teve infarto, fulano de tal. É uma confusão, né? O vírus vai acabar. Tem uns entre nós assim, não vai acabar, olha, daqui para julho tá tudo certo. Hoje, não é daqui para julho, não, é lá para agosto, setembro. Aí aparece aquele que diz assim, não, o vírus chegou para ficar, então a gente vai ter que aprender a conviver com essa situação, né? As situações variadas que a própria crise financeira que se instala é natural, vai suscitando o medo, o receio, mas ao mesmo tempo também a criatividade, né? O se virar. O brasileiro é conhecido, sempre foi conhecido como aquela criatura sempre capaz, né? De estar descobrindo, de estar reinventando, o apoio fraternal, amigo, né? Então, tudo isso vai nos ajudar na construção de uma personalidade, vamos usar aqui a expressão, uma personalidade resiliente. Então, educar em momentos de convulsão é educar para que nós sejamos resilientes e para que aqueles que estão ao nosso redor também desenvolvam uma personalidade resiliente. O que é que significa isso? É aquela personalidade capaz de enfrentamento das dificuldades, dos problemas, mas de forma assim, muito própria. É a personalidade que é capaz de sair mais forte, né,
Por isso que é resiliente depois desses enfrentamentos. Então, a pandemia, o distanciamento, o isolamento, o recolhimento, o retiro, qualquer que seja a expressão que você queira usar. As dificuldades que nós estamos vivenciando em todos os aspectos do relacionamento interpessoal, das questões de ordem financeira, a relação com o trabalho, a relação com a escola, com a faculdade, né? A ausência física da instituição espírita, mas não a ausência, né, da instituição. Isso aqui é instituição, isso aqui, então, também é movimento, tá? Então, nesse momento, a nossa grande resposta à questão é: aproveitemos a oportunidade, aproveitemos esse momento para que sejamos criaturas que possamos olhar para dentro de nós e dizermos a nós mesmos: nos esforçamos, estamos fazendo aquilo que Kardec nos disse: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo seu esforço. Né? Então, esforcemos-nos permanentemente para uma conduta equilibrada, para o processo de autoiluminação através do autodescobrimento, no exercício da solidariedade, da fraternidade com os nossos irmãos dentro de casa, da tolerância, da compreensão, do perdão, que, sem dúvida nenhuma, é aquilo que também nós estamos sendo chamados, estamos sendo convidados, né, a vivenciar. Então, o nosso desejo nesse momento é que possamos todos nós descobrirmos as nossas próprias capacidades, né? A gente vai descobrir, a gente vai brincar. Um dia desse eu assisti o Belisário daí, fazendo as brincadeiras em casa, né? Ri demais com as brincadeiras em família. Aqui a gente pinta, a gente dança, a gente vai inventando também algumas coisas. Cozinha, então, Ave Maria do céu, nós estamos aqui, né, cada um descobrindo os seus talentos, né, na cozinha, na arrumação. Então a gente vai ocupando tempo de maneira produtiva, não entrar naquela história de eu estou em casa. Não, está em casa para fazer alguma coisa, está em casa para auxiliar, está em casa para crescer. Não tá? A gente reclama tanto que não tem tempo, então qual é o nosso tempo agora? O que estamos fazendo do tempo que Deus nos deu? E principalmente cultivar o pensamento positivo, o otimismo, a certeza de que são momentos difíceis, mas são momentos educativos, são momentos que Deus nos envia. É um recado. Esse recado, cada um descobrirá, né, qual é. Porque o recado é pessoal, apesar de ter uma dimensão coletiva, mas o recado para cada um é pessoal e é intransferível. Então, nesses momentos de convulsão, acalmemos o nosso coração, cuidemos da nossa saúde mental, alimentemos o nosso espírito na leitura, da prece, no contato positivo com os nossos irmãos, a fim de que possamos, uns nos apoiando aos outros, seguimos adiante. Por isso, nós gostaríamos de registrar, em primeiro lugar, o nosso agradecimento ao nosso Oliveira, aos irmãos da CRE Norte, com quem sempre mantemos uma relação tão afetuosa, tão carinhosa. Agradecer, porque nunca participei ao vivo e a cores, né, da caravana, e agora participando, né, online aí. Agradecer ao grupo lá, né, da Cresceridó, nesse apoio à Crenote, lá, São Socorro. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias, né, e dizer que estamos juntos, né? O pessoal gosta de usar a expressão, o pessoal jovem, hashtag estamos juntos. Então, estamos juntos nesse enfrentamento. Cuidemos uns dos outros, como dizia Paulo. Oremos uns pelos outros e devemos uns aos outros o amor recíproco. Essa é a grande responsabilidade que nos compete para que, nessa perspectiva de que estamos nos educando permanentemente, enquanto a vida, a educação, quando desencarnarmos, continuamos também nos educando, que nós possamos aproveitar todos esses momentos de aprendizagens para nos tornarmos pessoas melhores. Jesus, pois, nos abençoe, nos envolva e que possamos, daqui a pouquinho, ter continuidade da nossa caravana virtual Jorge Pelonha, inclusive com a participação, né, do nosso Frederico Menezes, que está aparecendo por aí daqui a pouco, né, lembrando que Jesus disse a Paulo, quando Paulo estava meio atormentado, segundo o que está lá
no livro Paulo e Estevão, porque eram muitas as solicitações e ele não podia atender as igrejas mergulhadas em muitas problemáticas. Jesus, então, o intui, né, dizendo para ele escrever. Porque o que importava, já dizia o mestre naquela época, não era exatamente a presença física do trabalhador, mas a sua mensagem, ou seja, aquilo que ele é, né, aquilo que ele traduz enquanto personalidade operosa no bem. E as cartas de Paulo, nos diz o Espírito Emmanuel, conforme registro do querido Clóvis Tavares, leia as cartas de Paulo, leiam, é um tesouro. Então, esse tesouro está nos mostrando que esse caminho ele também utilizaria se ele estivesse entre nós agora. E Jesus, então, nos fortaleça, nos abençoe, sigamos adiante, estamos juntos, nos eduquemos sempre, 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 sempre. Que Jesus nos abençoe. Apareceu agora para dar um nome todo. Vai lá, Emily, aparece. Olha a Emily aí. Oi, Emily. Tchau, Tudo bem? A gente vai liberar agora a vovó para você, tá certo? Sandrinha. Oi, Emily. Eu estava dizendo que a gente ia liberar a vovó para você agora, tá certo? Mais uns segundinhos a gente libera ela para você, tá bom? Sandrinha, um abraço, minha querida. Nossa gratidão por tê-la conosco nessa caravana. Um abraço também aí ao Assis. Que alegria, que coisa maravilhosa, né? Eu acompanhando os comentários aí, vendo os nossos amigos, né, extasiados, né, com toda essa reflexão tão importante. É tão maravilhoso, assim, me permitam aí, meus amigos, a gente saber, assim, que a gente tem, né, essa presença mais próxima aqui da nossa querida Sandra, que tem dado uma colaboração tão grande no movimento, e é nossa aqui, né, a gente dividiu já há algum tempo a Sandra, né, com um acordo de Agostinho com Itagiba lá, trouxemos das terras pernambucanas, dividimos o coração, e ela já é potiguara aqui, pelo sentimento de afeto e de carinho que estabelecemos. Sandrinha, um abraço muito carinhoso, uma alegria sempre tê-la conosco. Um abraço, Sandrinha, um beijo, fique com Deus. Tchau, Emily. Tá liberada a vovó para você, Emily. Diz aí para Emily que eu liberei você, Sandrinha. Oliveira, que maravilha, né, Oliveira? Oh, coisa boa, tô emocionado. Demais. Eu comentava agora aqui com a minha esposa, eu fomos assistir, estávamos assistindo juntos aí a Sandra, né? E eu comentava com ela assim, que coisa, que emoção, como essa caravana realmente é uma coisa especial, porque a gente tinha uma certa dúvida, né, Oliveira? Como é que vai ser essa coisa da caravana virtual? E eu me vejo tocado pelas mesmas emoções, de um jeito diferente, claro, mas essa coisa tão maravilhosa que é o contato, a conexão que a gente vai estabelecendo com cada instituição, com os amigos das instituições, e agora o movimento espírita potiguar e até o movimento espírita brasileiro vai entendendo essa proposta da caravana, né? Temos aqui a presença de outras comissões regionais, temos a presença de confrades de outros estados acompanhando essa ideia, né? Então a gente toma também essa ideia da Havana e que outras iniciativas. Um abraço, Hélio. Um abraço, meu querido. Aconteceu algum problema com o Igor, né? É coisa do virtual e da emoção dele. Ele teve uma emoção tão grande nesse instante que paralisou um pouco, congelou no tempo. Mas logo, logo ele vai retomar. E como ele estava falando, e como bem ele falou, olha, eu falei que sua emoção foi tão grande que você congelou no tempo. Né? É isso aqui se chama emoção. Você congelou para retornar. Né? Então, como nós conversamos, quando nós pensamos
em realizar isso junto, Igor. Nós estávamos conversando, não tínhamos ideia das emoções que nós íamos passar, né? Eu vou falar particularmente, eu tive um momento de amor sublime, não tem como explicar, não tem explicação o momento que a gente sentiu, certo? Então, é muito importante quando nós passamos a confiar mais na espiritualidade, né? Lembra que nós estávamos conversando, e não, se a gente confia, com certeza tem todo um aparato espiritual que estará conosco, então não podemos descuidar disso. E a felicidade nossa é que foi comprada a proposta por todos os nossos voluntários das casas espíritas, por todos os nossos amigos. Eles estão nos acompanhando. Na medida que vamos caminhando, vai crescendo, vai juntando gente, né? Vai crescendo cada vez mais e a nossa proposta é ficar no final com aqueles que iniciaram conosco às 9 horas, lá no A Caminho da Luz, como os últimos que chegarão com o Fred às 19 horas. Então, quando nós passamos o dia caminhando juntos, virtualmente falando, as nossas energias estão renovadas, as minhas já estão, né? As minhas já estão, as nossas energias estão renovadas. E seria muito bom se nossas regionais, em todas as regiões, pudesse adaptar-se ou pudesse também organizar a caravana, né? Nós temos Parelha, já faz uma caravana, né? Parelha já está fazendo caravana. Agora, se nós pudéssemos movimentar o movimento espírita como um todo em uma só caravana, como nós conversamos, lembra? Reunir todo mundo, fazer essa loucura. Então, talvez fosse o melhor momento para que a gente pudesse realizar esse, seria esse, viu, meu filho? A gente já sabe que é possível fazer, não é? E é claro, essa emoção, ela é o produto da conexão dos nossos corações, como a gente falou, né? É o produto, a gente está ligado. A gente está ligado, não adianta. E é essa conexão que faz com que a gente sinta essa emoção. Que dia maravilhoso, né? E a gratidão aos nossos amigos aí que têm nos acompanhado, que estão comentando, porque a gente está vendo que a caravana está acontecendo virtualmente mesmo. Não são só palestras simultâneas em que cada um entra naquela que sentir mais afinidade. É um movimento que começou às 9 horas e que vai terminar lá, né? Às 19 temos a última palestra com o nosso Fred, estamos lá pelas 20 e pouco, né? Que a gente vai estar concluindo. E a gente tem visto os irmãos realmente se deslocando, saindo de uma casa, se conectando na outra. A gente também fez questão de transmitir pelos canais das instituições quando acontecia, né? Então tá pelo canal Seridó Espírita, mas a palestra agora da nossa Sandrinha também aconteceu pela página do Face lá do MEAC, para que simbolicamente a gente estivesse no MEAC. Eu queria dizer para os amigos do MEAC que infelizmente o motoqueiro deve ter se confundido e o caldo de cana não chegou. Não chegou o caldo de cana, Oliveira. Mas tudo bem. Mas isso aplica dessas peças. Ele diz que vem e não vem o caldo. Já umas 3 vezes que ele faz isso comigo. Obrigado. Foi, né? Meu filho, como nós combinamos que nós temos um tempinho, eu preparei aquilo para você, certo? Vamos lá? Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como rosa perfumada em espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas. Sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa, seja qual for, o tempo que te exprima. Deus te protege, o coração sublime, alma querida e bela, unida e boa. Alta, viu, para você, viu? Alma querida, Igor.
Maravilha, Oliveira. Maravilha. Já vai mais uma, viu? Vai mais uma que depois eu tenho outra aqui também. Vai lá. Maravilhoso. Eu quero fazer com você um encontro de amor, viu? Não no chuveiro, Certo. aqui. Aqui, viu? Cada um vai uma estrofe, é? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos preparar. Vou preparar. Vou para a segunda com você. Não desprezes a dor que aperfeiçoa, como nossa Sandra falou, né? A dor é a bênção. Você falou que a dor é a bênção que Deus envia os seus eleitos, e Sandra falou que a dor é uma educadora por excelência. Né? Não despreze a dor que aperfeiçoa, toma a cruz generosa que te oprime, e segue pela estrada ampla e sublime, da bondade contento humilde e boa. Não te prendas ao golpe que magoa, nem a voz que te acuse ou te lastime. O sacrifício é a luz que nos redime. Sê fiel a Jesus. Ame e perdoa. Aceita sem revolta nos caminhos a coroa de lágrimas e espinhos. A coroa de lágrimas, não, sem recurso a conforto que te agrade. Guarda a paz do Evangelho que te inspira. Foge das Babilônias da mentira para Jerusalém da eternidade. Vai. E aí a nossa querida Altinha, como uma amiga querida disse que gostava de chamar, ela diz também: a anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o humilde que semeias pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando as lágrimas da terra. Alta é demais, né, meu filho? Alta é uma coisa maravilhosa, meu amigo. Alta é uma coisa maravilhosa. Tem outra aí preparada, meu filho? Temos, vamos fazer. Lá vai. Não te detenhas, creia, ajude e avance. Seja dia brilhante ou noite escura. Nos momentos de paz ou de amargura, busca o mestre da luz da esperança. No caminho do bem, que não descansa, agradece ao trabalho que te apura. E seguimos felizes à procura da imperecível bem-aventurança. Não repouses na estrada, segue à frente. Ontem, hoje, amanhã, constantemente. Marcha o doce claro que te ilumina. Jesus é o sol de amor que nos espera, em resplendente e excelsa primavera, no lar eterno da união divina. Alta, viu? Alta. Louvada sejas, mão que a penúria suprimes e espalhes sem cessar a divina presença. És caridade, a luz em que o céu se condensa entre bênçãos de paz e júbilos sublimes. Mão que socorres, dás, amparas, desoprimes, afagas, curas, crês, serve sem recompensa. Faz este sol de amor na escuridão mais densa, incontáveis nas estradas as dores que redimes. Mão que constróis, apoias, iluminas, em ti a terra sobre as amplidões divinas. Por ti, Deus fala ao mundo em todas as igrejas. Ainda que o mal te exurra, escarneça ou degrade, seja onde seja, em tudo, és sempre caridade.
mão que lembra Jesus, engrandecidas seja. Vai, Oliveira. Maravilhoso, meu filho. Eu tenho um aqui de Aura Celeste, para homenagear. Geilza pediu voo do passarinho. Geilza já pediu do passarinho, foi? Já. Mas antes eu vou fazer uma homenagem aqui rápida aos queridos amigos do Aura Celeste, com a nossa querida mentora, né, do livro Esperança e Vida. Ela traz trovas do coração. Visita a periferia, sai do centro da cidade. Há muita gente esperando o seu gesto de bondade. A natureza não cessa de entregar-se em doação. A rosa perfuma a brisa, a fonte corre no chão. Coração que muito ama, sem procurar ser amado, tem a beleza da chama que deixa a treva de lado. Olha aí que maravilha, a nossa querida Aura Celeste. E Geilza pediu aqui o voo do passarinho, Geilza. Deixa eu abrir rapidinho aqui, fazer uma cola. Estamos aí aqui, Alisson, meu amigo, em momentos de poesia, hein? Eu estou vendo. Enquanto você procura do passarinho, que já você está procurando, também pegar tem minha cola. E uma surpresa até para a Oliveira. Tem surpresa, é? Tem surpresa, temos surpresa. Nesse momento que a gente começou essa arte espírita na poesia, né? Socorro disse para mim, se eu queria ler uma também. Eu disse, então, vamos colocar você para ler uma também. Coisa boa. O microfone está desativado. Ok. Eu vou recitar uma que é de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, né? É certo que sobre a terra, nas lutas da expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem do mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí, porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraternizam novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço, pois, meu irmão, que faças a de tua casa um instituto de afeição. Não te esqueça que em família, a Pai Santa autoridade é que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência, muitas vezes no desabafo há muita maledicência. Sem que repartas do mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar ao caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atrito e desavenças, isso é a sombra que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais teu sacrifício, é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Essa mulher me mata de orgulho, viu? Eu me lembrei de uma que eu... Companheira de trabalho. Me lembrei de uma que eu tenho decorada também, acho linda, de Casimiro Cunha. Você falou em Casimiro Cunha, eu me lembrei de uma poesia linda que ele disse, foi musicada pelos amigos do Canto de Paz, diz mais ou menos assim: perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam o vosso ambiente, o que fazem cá no mundo, tão vistosas,
perfumadas, pelas sendas desoladas desse abismo tão profundo. E como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas, nós marchamos para Deus. E a ave que poetiza, com seu cântico, com seus cânticos maviosos, os vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria, caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Segue, pois, irmãos terrenos, essas trilhas luminosas, caminhais sempre serenos entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a claridade e consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Casimiro Cunha, coisa linda. Olha aí, a gente nem imaginava ter uma sessão poética no final, hein? Me permita lhe atrapalhar, que você vai fechar quando... Fechar não, porque ainda tem tempo ainda, né? Bastante tempo para a gente fazer essas poesias maravilhosas com a do Voo Passarinho. Mas também Casimiro Cunha tem uma poesia belíssima, que eu me identifico muito com ela, e acho que todos os espíritas se identificam. Eu acho que não pode faltar, né? Que é a poesia Espiritismo, também de Casimiro Cunha. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Aí, Geilza, para você, com todo o carinho do nosso coração, e com uma forma de homenagear mais uma vez o nosso querido Jorge Pelonha, que dá nome à nossa caravana, e que sempre foi um trabalhador devotado do nosso movimento espírita, um trabalhador da unificação, um trabalhador que nos demonstrou o ideal, né, que todo trabalhador do movimento espírita deve buscar. Jorge, meu querido, passarinho, um abraço para você, que eu sei que você recebe através da nossa emoção. Se a gaiola já está fraca e não consegue segurar o voo do passarinho que outros ares quer provar, só nos resta ver contentes o cativo se libertar, sabendo que cedo ou tarde, juntos dele vamos estar. Passarinho, vai tranquilo, é hora de contemplar a imensidão dos espaços e para casa retornar, o lugar de onde viestes e para onde estás a chegar, para rever outros passarinhos que já estão nesse lugar. Nós, daqui das nossas gaiolas, iremos nos felicitar ao saber que estás voando, livre e pleno, ao despertar, nesse mundo novo e eterno que está a te aguardar e para onde, cedo ou tarde, todos nós iremos voltar. Vai primeiro e se prepara para um dia nos recepcionar, quando também as nossas gaiolas não puderem suportar. E pesadas, depois dessa luta,
Quando a jaula se quebrar, também voaremos felizes para poder te reencontrar. Segue o voo, passarinho. Nós daqui estamos a orar e sabemos que você agora estará sempre a sobrevoar, estendendo as tuas asas, sempre que a gente precisar. Canta, canta, passarinho, para a saudade aliviar. E quando um dia, passarinho, a saudade quiser sufocar, bastará que fechemos os olhos para poder te escutar. E o seu canto, passarinho, nossa alma irá tocar, na certeza que nos esperas quando a gente despertar. Um abraço, passarinho, nosso querido amigo Jorge, e que está conosco, sem dúvida, nessa caravana. Agora, como nós combinamos, certo? Nós vamos encerrar com essa última, como vocês dois já estão sabendo, combinamos. Eu vou iniciar e vocês me acompanham, do jeito que a gente combinou, certo? Nós vamos falar de amor, viu? Espera aí. Não, mas não é um encontro de amor, não. O encontro de amor tá depois. Bom. Eu vou Vamos iniciar. É aquela poesia que nós três combinamos, tá certo? Vamos lá. Nós três? Sim, vamos lá. Vai, Oliveira. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Segue. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão. Eita, eu me perdi. O sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Ah, mas eu sei que um dia vai voltar e pelos campos procurar o que plantou. Vai chorar e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem dentro de si crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Socorro. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Agora para encerrar, nós três. Tudo que aquilo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Você viu como combinado dá certo? Esses combinados de Oliveira, hein? Não, muito bem. Então, olha só, que o bom é quando as coisas são assim, né? Essa é a vibe da caravana também, né? Vão acontecendo essas surpresas. Então, a gente já vai se preparar para aquecer lá no próximo link que já foi disponibilizado aqui, não é? A nossa gratidão, mais uma vez, aos queridos amigos do Aura Celeste. Elidon, homem que o Harmonia gosta tanto de cantar, hein, meu querido amigo? E aí depois eu vou pedir para o Alisson, Socorro, colocarem mais uma vez o link aqui, porque a gente teve outros comentários, né? E aí as considerações finais dos nossos irmãos aí, para a gente já aguardar aí o nosso querido amigo Fred, que vai dar continuidade à nossa caravana. Já estaremos por lá, viu? Já estamos quase conectando, que vamos ter outra surpresa também, algo que a gente viu que está ficando muito bonito, esses momentos de arte. Então, eu pessoalmente fiz um convite a um amigo, um grande amigo nosso, que vai estar lá também conosco.
Então, vamos migrar para outra lá? Bora. Vamos lá. Um abraço, meus amigos. Eu tentei e não consegui. Vamos tentar de novo. Tchau, um abraço. Obrigado a Pronto. vocês. Estamos aguardando todos vocês, tá bom? Lá na outra sala. Daqui a 5 minutinhos já estamos entrando no ar. Acessem pelo link, que vai ser direto para o nosso próxima sala, o nosso próximo canal. Tá bom? Abraço a todos vocês e até daqui a pouquinho.